Imagina um campo de batalha antigo. O som do metal se chocando no ar, espadas batendo contra escudos, gritos de soldados ecoando pelos vales de Canaã. A poeira levantando do chão enquanto dois exércitos avançam um contra o outro. De um lado, um poderoso grupo de reis unidos para destruir um inimigo em comum. Do outro lado, um povo recém-chegado à Terra Prometida, liderado por um homem que acreditava profundamente que Deus lutava ao seu lado. A batalha estava intensa, os inimigos estavam fugindo, mas o sol estava descendo no horizonte. Se a noite chegasse, os exércitos inimigos poderiam escapar. E então aconteceu algo extraordinário, algo que jamais havia acontecido antes na história. No meio da batalha, Josué levantou sua voz diante de todo o povo e fez um pedido impossível. Ele pediu que o sol parasse no céu. E, segundo o relato bíblico, o sol parou. O dia se prolongou, a batalha continuou e Israel venceu. Hoje vamos entender a história completa da guerra em que o sol parou no céu. Uma batalha que se tornou uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia. A conquista da Terra Prometida. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel finalmente começou a entrar na terra que Deus havia prometido a seus antepassados. Era uma terra cheia de cidades fortificadas, reinos estabelecidos e povos que não estavam dispostos a entregar seus territórios facilmente. A conquista da Terra Prometida não seria simples. Ela exigiria coragem, estratégia e fé. Sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, o povo de Israel começou a avançar. A primeira grande vitória foi Jericó, uma cidade cercada por enormes muralhas. Humanamente falando, parecia impossível derrubá-las. Mas a estratégia dada por Deus era incomum. Durante dias, o povo marchou ao redor da cidade, sem atacar, sem lançar flechas, sem usar máquinas de guerra. Até que no 7º dia, algo surpreendente aconteceu. As muralhas caíram, sem que Israel precisasse destruí-las com armas. Esse evento espalhou medo por toda a região. Os povos vizinhos começaram a ouvir histórias sobre o Deus de Israel. Um Deus que abria mares, que sustentava um povo no deserto, e agora derrubava muralhas aparentemente indestrutíveis. Para muitos reis da região, aquilo era alarmante. Israel estava avançando e parecia estar sendo protegido por algo muito maior do que um exército humano. Se não reagissem rapidamente, poderiam perder seus reinos. Foi nesse momento que alguns reis decidiram se unir e preparar uma resposta contra Israel. A Aliança dos 5 Reis. Entre os reis da região, um deles começou a perceber o perigo com mais clareza. Era o rei de Jerusalém. Ele viu que cidades importantes estavam começando a cair ou fazer alianças com Israel, e isso representava uma ameaça direta. Uma dessas cidades era Gibeão. Gibeão havia feito um acordo de paz com Israel. Isso significava que agora estavam sob proteção israelita. Para o rei de Jerusalém e seus aliados, aquilo era inaceitável. Se outras cidades seguissem o mesmo caminho, a influência de Israel cresceria rapidamente. Então ele tomou uma decisão estratégica. Em vez de atacar Israel diretamente, ele atacaria Gibeão. Assim, enviaria uma mensagem clara. Qualquer cidade que se alinhasse com Israel pagaria um preço alto. Para realizar esse ataque, ele formou uma aliança poderosa. 4 outros reis se juntaram a ele. Os reis de Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon. 5 reis, 5 exércitos, uma coalizão militar poderosa. Eles marcharam juntos e cercaram Gibeão. A situação era desesperadora. A cidade sabia que sozinha não teria chance contra 5 exércitos. Então enviaram mensageiros a Josué.
pedindo ajuda e lembrando a ele do pacto de proteção que haviam feito. Josué não hesitou. Ele sabia que manter a aliança era essencial e decidiu agir imediatamente. A marcha noturna e o início da batalha. Josué reuniu seus melhores soldados e iniciou uma longa marcha durante a noite. Eles viajaram rapidamente pelas montanhas em direção a Gibeão. A ideia era surpreender o inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao amanhecer, os exércitos inimigos perceberam algo inesperado. Israel já estava ali, pronto para lutar. A batalha começou de forma intensa. As colinas ecoavam com o barulho das armas. Soldados avançavam de todos os lados. Mas algo começou a acontecer no campo de batalha. Segundo o relato bíblico, Deus trouxe confusão sobre os inimigos. Os exércitos que haviam se unido começaram a perder organização. Enquanto tentavam fugir pelas montanhas, outro evento extraordinário aconteceu. Uma grande tempestade se formou e pedras enormes de granizo começaram a cair do céu. A Bíblia afirma algo impressionante. Mais soldados inimigos morreram por causa das pedras que caíram do céu do que pelas espadas do exército de Israel. Era como se o próprio céu estivesse lutando naquela batalha. Os inimigos começaram a fugir desesperadamente. Israel estava avançando rapidamente, mas o tempo estava passando. O sol começava a descer no horizonte, e se a noite chegasse, os inimigos poderiam escapar. O dia em que o sol parou. Foi então que Josué fez algo extraordinário. Algo que jamais havia sido registrado antes. No meio da batalha, diante de todo o povo de Israel, ele levantou sua voz e falou diretamente diante de Deus. Ele disse: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Era um pedido impossível. Ele estava pedindo que o próprio tempo parasse, que o sol permanecesse no céu, que o dia continuasse, que a batalha tivesse mais horas de luz. E segundo o relato bíblico, foi exatamente isso que aconteceu. O sol parou. O dia não terminou. A luz continuou iluminando o campo de batalha. O livro de Josué registra algo impressionante. Ele diz que nunca houve um dia como aquele, nem antes, nem depois. Um dia em que Deus ouviu a voz de um homem e prolongou o tempo para que a batalha fosse concluída. A vitória final de Israel. Com o dia prolongado, o exército de Israel continuou a perseguição. A luz ainda permanecia sobre o campo de batalha. O sol continuava alto no céu, como se o próprio tempo tivesse decidido esperar. Aquilo deu aos soldados de Israel algo que raramente existia em batalhas antigas: tempo suficiente para terminar o que haviam começado. Os exércitos inimigos, que antes avançavam confiantes, agora estavam completamente desorganizados. O medo havia tomado conta deles. As fileiras que antes eram fortes começaram a se desfazer. A fuga se transformou em derrota. Soldados corriam pelas colinas, tentando escapar pelas trilhas estreitas entre as montanhas de Canaã. Armas eram abandonadas pelo caminho. A poeira levantava no ar enquanto os guerreiros israelitas continuavam avançando. Era um momento decisivo da batalha. Enquanto isso, os 5 reis que haviam liderado aquela grande aliança contra Israel perceberam que tudo estava perdido. Aquele ataque que deveria esmagar Israel de uma vez por todas havia se transformado em um desastre. Desesperados, eles fugiram do campo de batalha. Procuraram qualquer lugar onde pudessem se esconder. Foi então que encontraram uma caverna nas proximidades de Maquedá. Ali, na escuridão da rocha, tentaram se esconder, talvez esperando que, quando a batalha terminasse, pudessem escapar durante a noite. Mas aquela fuga não passou despercebida. Os homens de Israel logo descobriram o esconderijo. A notícia chegou até Josué. Então Josué deu uma ordem simples, mas estratégica. Ele disse que não era hora de lidar com os reis ainda. Primeiro, a batalha precisava ser completamente vencida.
Então ele ordenou que grandes pedras fossem colocadas na entrada da caverna. Guardas foram deixados ali. Os reis estavam presos, mas a batalha ainda continuava. Enquanto isso, o exército de Israel seguiu perseguindo os inimigos pelas cidades e pelas rotas de fuga. A vitória estava se tornando cada vez mais clara. O exército inimigo estava derrotado. Somente depois que a batalha terminou, Josué voltou para lidar com os reis. As pedras foram removidas. Os 5 reis foram trazidos para fora da caverna. Aquele momento era mais do que apenas capturar líderes inimigos. Era um símbolo, um sinal de que a aliança contra Israel havia falhado. E então Josué chamou os líderes de Israel. Ele os convidou a se aproximar e pediu que colocassem os pés sobre o pescoço dos reis derrotados. Não como um gesto de crueldade, mas como um símbolo claro de vitória. Então Josué declarou palavras que ficaram marcadas na história. Não tenham medo. Sejam fortes e corajosos, porque é assim que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Aquele momento simbolizava algo muito maior do que uma vitória militar. Representava o cumprimento de uma promessa, a promessa de que Deus estaria com Israel, de que ele lutaria por seu povo e que nenhuma força levantada contra eles poderia prevalecer. A vitória daquele dia ecoou por toda a região. Os povos vizinhos ouviram o que havia acontecido. Não apenas uma batalha vencida, mas uma batalha em que o próprio tempo parecia ter parado. Uma batalha em que o sol permaneceu no céu e em que Israel saiu vitorioso. A história da batalha em que o sol parou no céu continua sendo uma das mais impressionantes de toda a Bíblia. Ela nos lembra que, em certos momentos da história, Deus intervém de maneiras que ultrapassam qualquer lógica humana. Josué não pediu algo pequeno. Ele pediu mais tempo, mais luz, mais horas de batalha. E segundo o relato bíblico, Deus respondeu. Essa história atravessou séculos, continuou sendo contada geração após geração como um símbolo de fé, de coragem e da convicção de que quando Deus está com seu povo, até aquilo que parece impossível pode acontecer. Se você gosta de histórias bíblicas como essa, inscreva-se no canal. Aqui, exploramos as grandes histórias da Bíblia, revelando batalhas antigas, eventos extraordinários e ensinamentos que continuam inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e acompanhe os próximos conteúdos, porque ainda existem muitas histórias incríveis da Bíblia esperando para serem contadas. Nos vemos no próximo vídeo.